A partir do momento de que você comentou e falou a respeito desta cobrança, tá? Que deveria ser feita do conselho para o presidente, não da torcida para com o presidente, essa fala sua gerou uma ação do conselho. Pois é, Edmar. Eu recebi hoje, por volta das umas 10 horas da manhã, eu recebi um WhatsApp de um conselheiro, né? Um cara conhecido, um cara que conhece a gente e tal, falou assim: Pilon, a sua fala do programa de terça-feira deu um burburinho muito grande no grupo do conselho na quarta-feira. Eu não sei se tem uma coisa que relata com outra, porém, ocorreu, vai ocorrer, e depois eu só não sei qual foi o horário, tá? Foi lançado no grupo do conselho uma carta pedindo uma sindicância contra a atual gestão do Lucas e Andréia, e essa carta estaria assinada pelo Rafael Rigo, tá? Isso eu ouvi de um conselheiro, ouvi de um segundo conselheiro e ouvi de um terceiro conselheiro. Então, eles me comentaram o assunto. Fiquei sabendo por esses conselheiros que essa carta foi repassada para outros grupos. Eu não tenho essa carta, tá? Não pedi para enviar, tá? E comentaram o seguinte, falaram: olha, Marcelo, eu tenho até o termo aqui que uma das pessoas, eu não vou ler o termo, mas muitas pessoas falaram o seguinte: poxa, o Pilon tá certo. Pilon tá certo. Nós, o conselho, precisamos agir. Algum grupo não estou falando que foi o grupo geral, houve uma movimentação entre alguns conselheiros falando: ó, a gente precisa agir. O Pilon está certo. No estatuto, não tem que ser a torcida que tem que cobrar. Eu acho que a gente tem que agir. E acabou tendo um movimento que acabou gerando essa carta que falaram que foi feita pelo Rafael Rigo. Como uma pessoa que aprendeu um pouquinho sobre imprensa, jornalismo, eu fui checar as informações. Então eu comecei ligando para algumas pessoas. Primeira pessoa que eu fiz questão, liguei para o Rafael Rigo. Rafael, e aí eu vou deixar bem claro o que cada pessoa me comentou. Perfeito. Tá? Isso é jornalismo. Liguei para o Rafael Rigo. Rafael, tudo bem? Tal. Ô, Pilon, tudo bom? Tal. Rafael, estou com uma informação de que surgiu isso. Pilon, não posso te falar o conteúdo da situação. A única coisa que eu posso te mencionar é que vai ter uma reunião na próxima segunda-feira. Detalhe, os conselheiros me comentaram que tem uma carta onde foi solicitada uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 25, tá? E eu soube de algumas pessoas que 2 diretores não estão, entre aspas, mais tomando café na mesma mesa que o Lucas e Andréia. Rachou. Tá? Que houve uma discordância, tá? Primeira pessoa que eu falou Rafael Rigo, liguei para o Rafael Rigo. Rafael Rigo falou assim para mim: Marcelo, o respeito, me atendeu com super aqui. A única coisa que o Rafael Rigo me falou: Marcelo, a única coisa que eu posso te falar é vai ter uma reunião na segunda-feira. Então ele não me confirmou sobre o termo sindicância, que é o que está gerando nos grupos. Ele não expôs Lucas e Andréia, não expôs nada. Ele falou assim: Marcelo, conforme você falou na terça-feira, você sabe que pela regra do estatuto, esses assuntos têm que ser tratados em conselho. Então, por mais que você foi um ex-conselheiro, você está agora na imprensa, eu não posso te dar detalhes. A única coisa que eu vou te falar, tem uma reunião na segunda-feira para preservar o que a gente vai tratar o assunto segunda-feira. Então, em respeito ao Rafael Rigo e em respeito àquilo que eu falei na terça-feira, Rigo, maravilha, tranquilo, tal. Única coisa que eu perguntei para ele, a mesma pergunta que eu falei agora, falei para ele: Rigo, você está tomando café na mesma mesa que o Lucas e Andréia? Ele falou: nesse momento não. Tá rachado. Então, primeira informação que foi passada. Lucas D'André e Rafael Rigo não falam mais a mesma língua, rachado. Existe uma diferença. Uma cisão. E a única coisa que o Rafael Rigo falou para mim, falou assim: Marcelo, nós queremos o bem da Internacional. Então, somente isso. Preciso esperar até segunda-feira. Então, em respeito ao Rigo, falei aqui. Conversa foi rápida, conversa de 3 minutos, tá? Falou da reunião. Surgiu a informação de um segundo dirigente. Liguei para o dirigente. E o dirigente seria o Richinha Drago. Perfeito. Que pode ser o futuro presidente da Inter. Liguei para o Richinha não atendeu no momento. Falei com o Rigo. No que terminou a ligação com o Rigo, vindo aqui para a rádio, toco o telefone ao Richinha Drago. Richinha, tudo bem? Recebi as informações, assim. Richinha, o que você pode falar? Ele falou: me pergunta o que você quer saber.
Richinha, você tá tomando café na mesma mesa que eu, Lucas André? Pilon, nesse momento não. Outra. Tá? Nesse momento parte não. rachada. Tem nenhuma parte, tal. E eu comecei a fazer perguntas sobre o movimento que teve referente a essa carta que foi apresentada para os conselheiros. Tem algum envolvimento em relação ao que eu falei no programa, tal? Ele falou assim, teve uma soma de coisas. Teve o protesto da torcida, teve a minha fala na terça-feira falando que a torcida está correto de fazer o protesto, porém a cobrança deveria ser feita pelo conselho, então os conselheiros, e uma das falas que eu falei na terça-feira é que o conselho, para a torcida, falar assim, torcida, você sabe quem são os conselheiros da Internacional? Né? Então, assim, não foi uma crítica, só apenas falei o que o estatuto pede e poder falar, e poder comentar. Então, levantei os assuntos com eles. O Richinha somente confirmou isso daí, o Richinha também deixou bem claro. Marcelo, nós não somos oposição, tá? Não somos oposição, a gente quer o melhor da Internacional e nós só estamos com divergências de ideias e queremos o melhor para a Internacional. Eu tenho um ponto de vista que hoje está um pouco diferente do que o Lucas Andréa pensa. Liguei pro Lucas Andréa. Perfeito. Tá? Lucas, o que está acontecendo? Tal. Lucas, aborrecido com a situação, falou assim, Pilon, não posso falar nada. Tá? Citou alguma coisa como, pô, estão me traindo, pô, a minha diretoria está me traindo. Marcelo, aconteceu umas coisas que tá estranho, tal. Até porque eu quero deixar bem claro aqui pro Lucas, eu sei que ele está acompanhando, eu não tirei nada do Marcelo. Eu tentei de todas as formas e o Marcelo só disse para mim, olha, ligue pro Lucas e o Lucas te passa. Eu não posso passar o que eu conversei com o Lucas. E eu entendo. Tem situações, entendo. Tem situações que eu conversei com o Lucas e conversei com o Richinha. Tá? Que são coisas particulares são coisas particulares, são pontos de vista, não são fatos jornalísticos, tá? Com o Rigo, foi 3 minutos a conversa, tá? Exatamente o que eu falei com o Rigo, ele falou, Pilon, te respeito, cara, tem uma situação que não posso expor agora, tá? Ele, inclusive, não confirmou o termo que tem na carta, tá? Aí eu comecei a conversar com os outros conselheiros e tal, e assim, nós chegamos a princípio a algumas conclusões, tá? Que eu tô deixando bem claro, tá? Não é o Marcelo Pilon, não foi o Lucas que falou, não foi nem o Richinha que falou. Eu acho que são presunções que eu tenho, que eu peguei confirmando, inclusive, com algumas pessoas próximas. Lembra quando teve aquele racha de diretoria na saída do Thiago Gasparino e contratação do Fausto Momenti, onde teve diretores que ameaçaram colocar a carta de renúncia e tal? Existia algum... Eu acho que o vaso estava rachado ali. Cristal quebrado. Cristal estava ali. E eu acho que isso daí passou, tá? Esperaram a Série D. Houve algumas informações, tá? Que... existe hoje talvez, tá, um controle muito centralizado em poucas pessoas na Internacional e que isso poderia ser aberto para mais pessoas, tá? Isso eu não estou falando, eu estou deixando bem claro. Agora é fala do Marcelo Pilon, tá? É fala do Marcelo Pilon, baseado em conversas que eu tive com algumas pessoas. Então, o que eu estou falando não é fala do Lucas, não é fala do Richinha, não é fala do Rigo, tá? É baseado em algumas conversas. Então, o que acontece? Existem pessoas que querem reaproximação da diretoria com a torcida, com a imprensa, tá? Com a cidade. Entendem que hoje o profissionalismo da Internacional, e eu vou pegar uma fala muito legal que o Denis Suidedos falou ontem. Fiz questão do crédito ao Denis Suidedos. Tem coisas, Edmar, que às vezes é a questão do pertencimento. Havia, no passado, torcedores que entravam em tudo, livre acesso dentro do Limeirão. Porque o clube era uma estrutura menor, era um time na época de Série A3, então tudo era porta aberta para qualquer coisa. Então, vou usar o exemplo que o Denis falou. A torcida entrava para fazer a comida dos jogadores, tá? O profissionalismo, ele traz algumas regras, mas às vezes quando ele vem muito... firme, e eu defendo o profissionalismo, eu defendo que o futebol é um negócio, Edmar. Só que assim, você tem que saber também dosar algumas coisas. Então, por exemplo, teve pessoas que comentaram comigo, Marcelo, eu entendo o seu trabalho,
Tá? Teve muitas pessoas que chegaram e falaram para mim, falaram, olha, Marcelo, falar coisa... Aliás, Edmar, só uma pequena retificação, tá? Todos que me conhecem no programa, quando eu faço algum questionamento, eu sempre uso alguns termos diferentes. Sim. E eu uso o termo cara pálida. Sempre. O cara pálida não foi para a pessoa que foi lá, tá? Inclusive para a pessoa. Não foi específico para a pessoa, não foi briga. É um termo que eu uso normal quando eu faço algum questionamento, tal. O Magno Malta, político do qual eu gosto, e que um dia eu gostaria de ver como presidente do Brasil, eu gosto muito do Magno Malta. Ele fala sempre, o cara pálida. Quando ele começa uma fala, ele usa cara pálida. Não foi específico para a pessoa, tá? Então não foi aqui. Então teve muitas pessoas que comentaram com a gente, falaram assim, poxa, Marcelo, às vezes você faz um trabalho legal, você faz o trabalho, tem gente que questiona, fala, poxa, às vezes tem um lado da empresa que é mais pesado, tal, e aí a diretoria da Internacional, a gente já percebeu isso, às vezes nivelou por baixo, do que às vezes nivelar por cima. E existe a questão de torcida para estar mais próximo. Então, existem alguns fatores onde as pessoas entendem que hoje a chave do Limeirão está na mão de poucas pessoas. Não precisa ser para todas as pessoas, mas precisa ser para um pouco mais de pessoas. Tá? Conselheiros me escreveram e falaram o seguinte, e volto a dizer, nem Lucas, nem Rafael Rigo, nem o Richinha confirmaram para mim o termo que estava na carta. Mas os 3 conselheiros confirmaram. Existe um pedido de, enquanto tiver o termo, né, enquanto tiver essa averiguação, tá, foi solicitado o afastamento do Lucas de Andréa do cargo de presidente. E teve 2 conselheiros que entendem que isso pode ser prejudicial à Internacional, e teve um conselheiro que quer que o Lucas André saia mesmo. Tá? Então, já tem uma diferença de opinião sobre isso. Resumindo, Marcelo, hoje o Lucas D'André está sozinho. A gente não sabe, Edmar... Quem está a favor dele? A gente não sabe, Edmar. A gente sabe que no grupo de diretores, tá, existe uma lista de diretores que estão do lado do Lucas. Então, nós podemos citar, no passado, tá, tinha aquela listagem dos diretores que tomavam a decisão, que era Marcel Terence, aquele cara da Ginomoto, que eu esqueci qual é o nome dele, tem o Maluf, tem os irmãos Minatel, tinha o Rigo e tinha o Rigo e tinha o... Taimon não? Não é o Taimon. E tinha o Richinha, tá? Uma coisa também que é importante, todos os ex-presidentes da Internacional, sejam eles de conselho ou presidentes executivos, por mais que eles ficaram pouco tempo ou não, eles se tornam, segundo o estatuto, conselheiros vitalícios. Então, certo. Todos eles são aqui. Então, Ademir de Matos, tá? Esses são os diretores quando teve aquela primeira situação, que era a reunião, que eram as pessoas que ficavam abaixo do Lucas. Eu não procurei, Edmar, essas pessoas. Então, Marcel, os irmãos Minatel, o Ademir de Matos e o Maluf, que são os diretores. Então, eu não sei como está o posicionamento. Uma coisa que o Richinha deixou bem claro para mim, tá? E aí, Edmar, eu vou deixar até uma coisa bem clara, tá? Isso aí é uma coisa que eu vou falar que o Richinha ficou um pouco preocupado. Quando foi levantado da manutenção do Lucas no cargo de presidente, teve uma fala sobre que aquele negócio, notícia triste para a oposição. E até o próprio Richinha falou assim, Pilon, eu não sou oposição do Lucas, eu só tenho uma diferença, eu acho que tem que abrir um pouco mais, a gente não é oposição. Tá? Nós sabemos, Edmar, que existe um grupo de oposição, acho que é normal, tá? Um grupo normal que tem pessoas que são opositoras à atual gestão do Lucas. Mas, eventualmente, essas duas divergências não seriam para virar ao lado da oposição. Não é esse Marcelo, objetivo. eu vou te falar uma coisa, olha, eu já falei inúmeras vezes aqui que o Lucas não é o pior presidente da Inter e provei, por A mais B, por todas as suas ações, 3 anos na primeira divisão. Mas a partir do momento, se eu sou o Lucas, eu tô aqui na rádio Melhor FM, eu olho do meu lado direito aqui, Tiagão Maese já não tá feliz que eu tô aqui. Olho do seu lado, Marcelo quer que eu saia aqui, quer tomar meu microfone. Eu vou embora. Eu não insisto. Se eu perco os meus aliados,
Se eu perco as pessoas que eu conheço e que eu confio, eu paro. Nessa, se o Lucas ficar sozinho, não tem o porquê ele continuar. Agora, se ele olha do lado, pô, o Richinha tá do meu lado, pô, olha do lado, meu vice, que é o Rigo, tá do meu lado. Pô, vamos em frente. Vamos bater de frente com a oposição. Pô, o meu vice racha comigo. Não vou dizer essa palavra, mas entre aspas, me trai, vamos supor, me trai. Pô, meu vice, tá fora. Pô, o Richinha, que é um cara que, pô, pode ser futuramente o presidente da Inter, também não toma mais café comigo. Eu tô sozinho nessa. Eu pego minhas coisas e vou embora. E eu vou embora. Eu tô falando eu, Edmar Ferreira. Eu não fico. Eu tomei uma decisão parecida numa rádio que eu trabalhava. Não é nem aqui, a co-irmã educadora, não é. Em Rio Claro. Pô, olhei, meu comentarista já não falava a mesma língua que eu. Meu sócio, pô, evitava conversar comigo. Pô, eu falei assim, pô, não tá legal. Eu vou ficar remando contra a maré? Eu vou embora. Cheguei pro dono da emissora, o saudoso Aldo Zotarelli, e falei, Aldo, eu tô parando. Eu vou parar, não quero mais trabalhar. Esse é o seu Jovem Pan. Não tem o porquê eu continuar aqui. Eu tô fazendo um programa, mas eu sinto que as pessoas da minha equipe não estão felizes. E quando ninguém tá feliz, o trabalho não rende. Você vai cobrar o quê se a pessoa não tá falando a mesma língua que você? Então eu peguei e fui embora. Vim pra cá. Foi a melhor decisão que eu tomei. Foi duro? Foi. Pô, eu ganhava bem. Pô, eu ganhava bem. Eu desisti. Falei, eu quero ir pra um lugar em que eu me sinta bem, que eu chegue aqui, eu dou um sorriso pro Thiago, a gente conta a piada e começa o programa. Ligo pra você, você interrompe suas férias e vem. Pô, termina o programa aqui, eu fico com o Igor e com o Tatinha 40 minutos, o Denis vem aqui sorrindo, Romarinho, Casinho, pô, é diferente. Agora, a partir do momento que você está no ambiente que ninguém gosta de você e que todo mundo trabalha pra você sair, então saia. Não, se você vê que não tem mais forças... E outra, Lucas, eu falei pra você, você tem um sobrenome, você tem uma família, cara. Pô, o nome da Andréia, sabe, ser jogado do jeito que está, em todo noticiário. Pô, você tem um nome fortíssimo. Pô, você é uma das famílias tradicionais de Limeira, você vai deixar até quando? Sabe, jogarem na lama seu sobrenome, isso é muito forte, Lucas. Tá? Você tem uma família muito forte, você tem um puta do nome em Limeira, então pensa nisso. Deu a impressão, Edmar, na fala com o Lucas, que parece que ele foi pego de surpresa, tá? Eu até mesmo falei pra ele, ó, da mesma maneira que teve conselheiros que falaram que fez comunicação contigo, né, outros conselheiros que iam fazer comunicação contigo, eu até falei pra ele, ó, eu tô indo no programa, eu tava de férias, eu vou ter que ir no programa, né? Quer que eu fale? Eu posso? O que a gente conversou? Pode falar com o Edmar? Ele falou na hora, ó, pede pro Edmar me ligar, tá? E ó, pede pra ele me ligar. Se eu falar alguma coisa pra você, eu repito pro Edmar. Eu não gostaria que você falasse pro Edmar. Tanto é que eu não falei, tá? Edmar, me liga pro Lucas. Tá certo, tá, cara, fiz questão de frisar isso aí. Tal. Então, assim, existem assuntos, Edmar, que eu já estive como conselheiro. Eu já estive. Então, assim, teve quase 20 pessoas que conversaram comigo. Tem pessoas que estão felizes, tem pessoas que estão preocupadas. É normal, Edmar. Eu acho que isso aí... eu não questiono isso. Tanto é que eu sempre deixei da primeira conversa. Eu não visto bandeira. Tá? Eu não visto bandeira. Se for, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se for descoberto que teve um desvio, tal, que isso aí caiu no Lucas e Andréia, eu vou ficar aborrecido. Tá? Por quê? Porque eu entendo que a Internacional de Limeira, ela tem que estar devidamente profissional e com as contas pagas em dia. Recebeu 100, tem que gastar 100. Não, né? E outra coisa, Marcelo, você pode até comentar. O Lucas sai hoje, por exemplo, ou sai na próxima eleição. O grupo que assumir já vai ter uma responsabilidade gigantesca. Exato. Pô, você vai para um campeonato paulista, que é um campeonato que, se você cair, para você voltar é um sacrifício muito grande. É mais fácil você se manter na Série A1 do que você cair e voltar. É muito complicado, então é uma responsabilidade gigante. Quem quer assumir o lugar do Lucas está preparado para isso? Sabe, você acha que você tem condição de pegar a presidência, contratar um técnico, contratar um CEO, montar um elenco às pressas? Pô, se a eleição é em outubro, o Campeonato Paulista começa em janeiro.
Você vai interromper um trabalho para começar outro às vésperas do campeonato mais importante. A Inter correria um sério risco. E, Edmar, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a preocupação de alguns conselheiros, tá? Eu ouvi, assim, Edmar, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre fala, tá? Foi falado aqui, falaram, poxa, mas estranho, porque nós estamos falando, via de regra, do presidente e o vice-presidente. Né? Então, nós estamos falando do presidente e vice-presidente. É isso que me assusta. Tá? Eu acho que essa reunião de segunda-feira vai ser extremamente importante. Não vou estar aqui, né, Edmar? Eu acho que vai ser uma reunião, não sei qual vai ser o teor, tá? Até teve pessoas que comentaram, falaram, Marcelo, o protesto de sábado virou a chave do fogão e a sua fala na segunda-feira, na terça-feira foi a combustão. Então, assim, eu não quero causar situação, apenas falei a questão da regra. Tem outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Amanhã o Lucas D'Andrea sai da presidência da Inter, entra um outro presidente, ele terá todo o apoio da nossa equipe. Exato. A gente não faz esse joguinho de abraça a camisa, porque saiu, nós vamos ficar lamentando. O Lucas saiu amanhã, página virada, vamos apoiar o atual presidente que entrar, vamos colocar o programa à disposição, vamos convocar o torcedor, vamos continuar entrevistando, continuar analisando, não tem dessa aqui. Eu vou na coletiva continuando fazendo pergunta. Ninguém vai fazer nada. Olha, por exemplo, assim, a oposição. Nossa, a oposição colocou lá um presidente. Vai ter todo o nosso apoio. Vamos convidar a oposição para vir aqui, para falar, não tem o porquê. Sabe, é diferente, não tem essa guerra. E eu não faço guerra, dificilmente você vai fazer guerra. Não faço, não é o meu perfil. Então, quero deixar bem claro, quem for assumir a presidência da Inter, caso não seja o Lucas, vai ter todo o nosso apoio. Porque acima de tudo está a Internacional. Não está o Pimba nos esportes, não está o Edmar, não está o Pilon. Tá? Está um presidente, está a instituição. A instituição é mais forte do que tudo. A Inter não pode cair no ano que vem de jeito nenhum. Então, virou a página. Todo o apoio nosso. Pronto. E por isso, Edmar, que muita gente fala, tem bons amigos, né, que eu falo, eles falam assim pra mim, poxa, Pilon, mas o salário de tal jogador? Eu falo, gente, salário, conta, não quero saber. Não quero saber, eu sei que é difícil, sei que não é as coisas. Cara, eu quero comentar, eu quero fazer pergunta, eu quero estar perto do jogador, poder dar informação. Então, a parte política, Edmar, eu tô fora. Eu tenho opinião, tem pessoas que eu não gosto mesmo, porque eu estive lá dentro, tá? Eu estive lá dentro, conheço pessoas. Tem pessoas que eu não sento na mesa. Tem pessoas que eu não faço a mínima questão de ter amizade. Tem pessoas que eu já tentei ser amigo, mas não quiseram. Então, ponto. Eu não sou de insistir também. Edmar, não quer ter minha amizade? Não tenha. E eu também não faço questão de ter. Mas você não é por isso que eu vou te atacar. Não vou Edmar, te atacar. Eu vou nos jogos... Você fica na sua, fica na minha, acabou. Edmar, eu vou nos jogos do Limeirão, tem a carteirinha, tá? Prensa, subo, fico no lugar, cumprimento quem for que tem que cumprimentar ali. Beleza. Faço o meu trabalho, vou embora, converso com os torcedores, converso com os jogadores e tal. Beleza, segue o jogo. Então, assim, Edmar, não sei ainda, tá? Eu acho que... Eu gostei muito da postura dos três, tá? Eu acho que não houve ataques, tá? Houve uma questão de discordância. Lucas não falou nada dos dois. A situação desses dois diretores, eu fiquei sabendo por uma outra pessoa. Tá? Agora virou preocupante. Assim, virou preocupante. A partir do momento que o presidente perde seus dois principais aliados, aí complicou de vez. Complicou, rachou. Então... Ele não fala a mesma língua do Rigo e o Rigo não fala a mesma língua do presidente. O presidente não fala com o Richinho não toma café com o presidente. Agora complicou. A gente não sabe... Complicou muito. Tomara muito. Que... Eu acho que... E outra coisa, Edmar, eu entendo o lado aí dos três, assim, sobretudo mais do Richinho. O Richinho é um cara muito conciliador, tá? Richinho é uma pessoa que vai com a torcida, em caravana. Ele fala ali... Eu gostaria que se um dia o Lucas não fosse o presidente, eu torço para que o Lucas continue, tá? Minha opinião aqui, eu não escondo. Eu gostaria que o Lucas D'Andrea continuasse.
Se ele não continuar, quem é que eu gostaria? Richinha Drago. Pô, tem cara de presidente. É a mesma história do Lucas. Tem um baita de um sobrenome. Carrega a sombra do seu pai, que foi o maior dirigente da história da Internacional. Concordo. Eu gosto do Richinha. Eu gosto Tenho uma baita amizade com o Richinha. Respeito demais o Richinha. E até sempre, na última entrevista que ele deu pra gente aqui, eu falei, você vai ser o futuro presidente da Inter. Eu tenho certeza que vai ser. E ele tem essa vontade. Então, Richinha, se for você, tem todo o nosso apoio. Se for outro, também terá. Certo? Deixar bem claro isso. Edmar, e surgiu também, tem muitos torcedores que falam o seguinte... torcedores, tá? Eu, por favor, volto a dizer, tá? Pelo amor de Deus, de torcida, senão você vai ter que falar vir ali, isso aqui tal. de novo. Tô falando torcedores, tá? Independente de são membros ou não, tô falando. Tem muitos torcedores que falaram assim pra mim, Pilon, eu entendo que o Lucas deve sair, fez o trabalho, legal, só que pesa a questão dos resultados dos campeonatos. Mas eu entendo que o candidato a assumir mantenha esse padrão. Pode ser até com de o administração. Lucas tal. Concordo. Porque assim, Edmar, tem uma coisa que é muito forte, tá? E aí eu preciso falar e eu não tô falando pelo lado daqui. Eu tô falando pelo lado de São Paulo. Todos sabem que eu tenho boas relações dentro da federação. Tem pessoas, eu tenho 2 grandes amigos dentro da federação que eles falam muito bem da postura do Lucas. E falam que o Reinaldo Carneiro Bastos gosta muito do Lucas. O Reinaldo Carneiro Bastos, eu tenho uma informação, ele chegou pro Lucas e falou, é verdade que estão querendo tirar você da presidência da Inter? Esse povo de Limeira tá louco. Falaram pra mim que o Reinaldo Carneiro Bastos teria dito isso. Falou, Lucas, tem certeza que estão querendo tirar você da presidência? Os caras estão loucos. Eu recebi... Você tem essa informação também? Eu recebi essa informação também. Então, assim, Edmar, acho que tudo tem que ser com um pouco de... Tem que ser com cuidado. Eu concordo plenamente com todos os torcedores. E são amigos, tá? Chegam e falam, pô, Marcelo, entendo tal. E eu deixei bem claro, tá? Eu já tive pontos de vistas diferentes do Lucas, mas tem situações que eu sou um palpiteiro, Edmar. Então, assim, eu estou aqui como um comentarista da rádio. Então, tem situações que o Marcelo tem um palpite, eu converso com uma pessoa, converso com uma outra, tal. Às vezes não é uma informação jornalística. Às vezes é um ponto de vista diferente. Como quantas pessoas já chegaram, já me ligaram. Marcelo, o que você entende sobre isso? Todo mundo sabe que eu gosto dessa parte de marketing. Pô, o que você acha que é isso? Eu já fui consultado para alguns assuntos. Sem dúvida. Tá? Poxa, eu gostei. Falaram, Marcelo, eu acho que você tem um poder de influência sobre as coisas e eu entendo que você tem um lado positivo. É legal você gostar disso. Não sou dono da verdade, não quero ser isso. Eu tento, Edmar, ser um pouco conciliador para algumas situações. Entendo perfeitamente, Edmar, a visão da torcida, tá? A visão do torcedor em si. Quantos jogos, Edmar, eu fui, o Sérgio já viu de ir lá no Limeirão, nós fomos em jogos do Sub-20, tá lá, só tinha um torcedor lá, às vezes era o Tigrão. Aí depois chegou o Tigrão, Caio e o Murilo, né, que eram os 3 torcedores. Tinha o pessoal da Cativa, pô, Marcelo, não achei legal, acho que o Sub-20 é assim e tal. Então, gente, eu acho assim, tem que aguardar segunda-feira. Então, existe essa informação, está confirmado, 25 vai ser uma reunião, deve ser uma reunião tensa, tá? E os envolvidos deixaram bem claro que não queria expor a situação. E assim, Edmar, vou falar para vocês, tá? Tem muita gente que falou, fala, Marcelo, fala. Gente, em respeito, da mesma maneira que eu cobrei na terça-feira, que tem reuniões que tem situações que é o conselho que tem que definir, tá? Tem situações que eles não quiseram passar para mim, mesmo sabendo o que é. Então eu não posso dar informação e agir totalmente contra aquilo que eu falei na terça-feira. Obrigado, Edmar, por todas as informações aí. Um abração aqui.